A geodiversidade consiste na variedade de ambientes geológicos, fenómenos e processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são o suporte para a vida na Terra. Na geodiversidade integra-se o património geológico. Este é constituído por todos aqueles recursos naturais não renováveis, sejam formações rochosas ou estruturas, acumulações sedimentares, formas, paisagens, jazigos minerais ou paleontológicos, coleções de objetos geológicos de valor científico e cultural ou educativo ou ainda de interesse paisagístico ou recreativo, cujo conteúdo é adequado ao estudo e à interpretação da história geológica da Terra. Este património é definido de acordo com o enquadramento legal que define os níveis de interesse, de valor científico ou de representatividade, quer seja nacional, regional ou local. Agora definido que está o enquadramento e o conceito, seguimos até ao Porto Santo, uma ilha rica em património geológico. A ilha do Porto Santo formou-se a partir de erupções vulcânicas submarinas no Miocénico. É mais antiga que a Ilha da Madeira e nas águas quentes do Atlântico houve tempo suficiente para a formação de uma barreira coralígena à volta da ilha. Com a descida do nível do mar, durante as glaciações do Quaternário, os ventos encarregaram-se de desgastar os corais, transportando para a ilha as areias que hoje são uma imagem de marca. A ilha do Porto Santo tem características geomorfológicas específicas, apresenta um relevo pouco acentuado, a vegetação limita-se, em grande parte, a algumas plantas de pequeno porte, revelando o clima seco, com pouca chuva. A ilha é descrita como uma estrutura vulcânica complexa e fortemente erodida, da qual resultou a exposição de rochas pertencente à sua fase submarina, que evoluiu como um vulcão entre 18 a 14 milhões de anos, tendo a fase seguinte, a de construção do edifício vulcânico subaéreo, ocorrido entre 14 e 10 milhões de anos. Entre estas rochas, com origem no fundo do oceano, podemos ainda hoje encontrar vestígios de finos sedimentos, argilas e de nanofósseis identificados pela presença de seixos da praia, onde outrora cresciam algas marinhas. Encontramos também laranjas, fósseis de algas, em toda a parte central da ilha. De resto, os corais, as conchas, os bivalves fósseis são elementos identificadores da riqueza geológica do Porto Santo. Outra das particularidades geológicas da ilha é o Pico da Ana Ferreira, impropriamente chamada de pedreira. Esta rara disjunção colunar de basalto forma um conjunto de colunas de vários metros de altura. No património geológico da ilha, o Ilhéu da Cal assume-se como um dos mais relevantes. Aqui fazia-se a exploração de rocha calcária que, depois de extraída, era utilizada para o fabrico de cal, o material usado no revestimento das casas. Fonte de tragédias e de sustento para muitas famílias, o Ilhéu da Cal é hoje um dos grandes atrativos naturais e históricos da ilha. A necessidade de proteger todo este património geológico do Porto Santo impulsionou o projeto Geoparque, que aguarda ainda pela formalização da candidatura junto das redes europeia e global de geoparques. A grande maioria das formações geológicas constituintes da Ilha da Madeira são rochas vulcânicas extrusivas, rochas lávicas efusivas, quer muito compactas, quer porosas e vacuolares, resultantes de escoadas basálticas e espessuras variáveis, quer em função da duração dos episódios da atividade vulcânica, quer relativamente ao centro de emissão. Têm inclinações diversas e são mais acentuadas à periferia da ilha. Pode-se dizer que é aqui, no Caniçal, que estão provavelmente os últimos vestígios históricos das alterações climáticas
sofridas pela Ilha da Madeira. Com uma espessura de 40 metros, os arenitos da Ponta de São Lourenço apresentam-se como uma sequência de sedimentos costeiros que ocorrem numa estreita faixa no extremo oriental da ilha. Os sedimentos consistem em areias vulcânicas pretas, bem como unidades de solos antigos. Estas areias são os registros de acumulações sucessivas de areia trazida pelo vento durante os períodos de glaciações nos últimos 300 mil anos, permitindo, portanto, perceber os períodos mais frios e mais quentes que ocorreram neste período do tempo na ilha. Ao nível do património geológico, no Paul da Serra encontramos um enorme caos de blocos com centenas de colunas de basalto de grandes dimensões provenientes do desmantelamento de escoadas com disjunção colunar. Este processo levou à formação de uma paisagem invulgar e de grande interesse científico. O maciço vulcânico do Paul da Serra corresponde a uma plataforma estrutural mantida por derramos basálticos subhorizontais ou levemente inclinados para o sueste. No conjunto distinguem-se alguns patamares igualmente estruturais e inclinados no mesmo sentido, criados por derrames de lavas mais recentes. O planalto desenvolve-se na parte mais ampla entre as cotas 1400 e 1500 metros de altitude, formando o chão do Paul, prolongando-se na parte mais baixa até aos 1200 metros, ocupando uma área total de 25 km². Aqui podemos encontrar alguns piroclastos intercalados que pertencem ao complexo principal, assim como este enorme caos de blocos com centenas de colunas de basalto provenientes do desmantelamento do escoamento da disjunção colunar. Esta formação geológica é de grande interesse científico e a paisagem torna-se inigualável. A importância das rochas, dos minerais e dos fósseis, a sua localização e diversidade integram a identidade do povo ilhéu. Urge, por isso, a conservação deste património geológico.